Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a São Bernardo do Campo. É uma alegria recebê-los aqui, em nome do nosso prefeito Orlando Morando e da Secretaria de Educação. Nós queremos abraçar cada um que nos visita, não é? E dizer que é uma alegria, antes de mais nada, poder ter parceiros, não é? E que, junto à nossa Semana de Educação, também podermos sediar, não é, com uma honra e um orgulho assim, enorme em nossos corações, a Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa. Então, muito obrigada a cada um de vocês, não é? Sei que tem gente que nos visita de vários estados, não é? Do norte, do nordeste, do sul, do sudeste. Então, sejam bem-vindos. Vocês estão numa cidade grande, não é? Vocês percebem isso. E uma cidade grande tem uma característica do trânsito, do deslocamento, que certamente cada um já percebeu como é, né? Mas, de qualquer forma, eu vou tomar a liberdade, aqui junto com os parceiros, de falar algumas coisas que são importantes. Dizer para vocês que São Bernardo do Campo é uma cidade que tem, ao longo dos anos, na educação, se colocado sempre numa posição de aprendente. Esta é uma cidade que aprende. Esta é uma cidade que tem, não só nos seus munícipes, mas também em nossa rede de educação, este germe do aprendizado, né? A ponto de nós estarmos aqui hoje e, ao longo desta trajetória, podermos ter que contar para vocês das nossas experiências, não é? Desde a educação infantil, com a aprendizagem criativa, até o envolvimento na política pública, na gestão e etc. Então, é com esta alegria de ser aprendente que eu cumprimento, em nome da cidade, os nossos parceiros, o Lucas, que representa a Fundação Lema e toda a Fundação, os nossos agradecimentos a vocês pela parceria e por terem nos escolhido aqui para sediar a segunda Conferência Brasileira. Ao nosso amigo Léo, muito obrigada. Não precisa dizer, né? Não é só amigo, né? É mestre, não é? Aquele que tem aqui, São Bernardo tem todas as coisas que nós fazemos, muito, não é, das concepções, do aprendizado, não é, da formação que o Léo trouxe aqui para a cidade. Então, muito obrigada, Léo. Né? Obrigada também a todos os patrocinadores deste nosso momento. Não é? Nós tivemos diversos apoiadores para as palestras aqui que estão acontecendo ao longo desta semana, e também a programação se cruza, né, que é a conferência e a nossa Semana de Educação. Então, queria aproveitar e fazer esse agradecimento. Agradecer também a todos aqueles que compõem, a cada uma das pessoas que fazem parte da rede de aprendizagem criativa, né? É uma rede grande e tem uma porção de gente que juntos certamente fazem o aprendizado das crianças ficar muito mais significativo, muito mais inteiro, muito mais intenso. Então, agradecer a todos vocês. E vocês vão poder observar ao longo da conferência também uma programação que tem relação com as escolas de São Bernardo, não é? Então, fiquem muito à vontade, não só para interagir, mas para perguntar, para estarmos juntos e para que vocês também possam conhecer um pouquinho da nossa prática. Me cabe ainda, além de fazer os agradecimentos, não é? Agradecer as equipes que estão trabalhando juntas, também falar um pouco para vocês desse nosso jeito de fazer as coisas. Esse é o nosso jeito de fazer as coisas, não é? E acho que cuidando de cada um dos detalhes, tendo uma atenção muito especial para as questões da estética, para as questões culturais. Eu acho que
a Base Nacional Comum Curricular traz uma questão que às vezes a gente deixa passar, né? Que é a questão da fruição artística, essa questão da gente sempre ter os momentos culturais em nossas atuidades tem relação com a apreciação estética e para a gente poder também se permitir, não é, fruir com as questões ligadas à arte, ao corpo em movimento, às artes plásticas, por daí os nossos trabalhos espalhados pelo Cenforp, que vocês poderão ver, não é? Muitas fotos das escolas, fotos das crianças, fotos do cotidiano, porque não é possível fazer um filme de tudo isso. Então a gente, não é, congela momentos, e esses momentos a gente espera que possam também ser repletos de significados para vocês. E hoje, em especial, vocês viram como as coisas são, não é? Essa linda noite que começa com o balé dessa companhia e que traz a questão também muito forte, não é? Da liberdade de expressão, da liberdade, não é? E ao mesmo tempo nós estamos com o Sindicerve lá fora também tratando, não é? Se expressando. Eu acho que isso é bem o retrato que a gente está vivendo hoje no Brasil. E é isso, não é? A gente poder conviver, não é? De maneira minimamente organizada, respeitosa, mas tendo os espaços de cada um nas suas colocações, reivindicações e assim por diante. Então, a minha equipe aqui está um pouco entristecida, porque, lógico, né, a gente não queria receber vocês com o sindicato gritando, etc. Olha, a carinha delas, estão todas tristes aqui. E é verdade, preciso contar isso para vocês. Né? Mas fiquem tranquilas, porque acho que todo mundo aqui entende que este é um momento, né? E eles também têm o direito de se colocar sobre as questões. Então, acho que fica tudo bem equacionado quando a gente traz as coisas às claras, né? Nenhuma verdade ficará encoberta. Então, isso é muito importante para a nossa vida como um todo. Muito bem. Sejam bem-vindos. Tenham uma excelente noite, né? Que a gente possa hoje não só aprender juntos, mas pensar na questão do tempo. Carlos Drummond diz assim: o tempo não passa no abismo do coração, porque lá dentro perdura a graça do amor fruindo em canção. E o tempo nos reduz e nos aproxima a um só verso, a uma só luz, de mãos e olhos na luz. E são mitos de calendário, o ontem e o agora. E aqui, não é, um parênteses da nossa equipe para vocês. Porque o teu aniversário, o aniversário de cada um, a vida de cada um, aqui é um nascer a toda hora. Então, boa conferência de aprendizagem criativa a todos nós. Obrigada. Obrigada, secretária. Obrigada pela recepção dessa noite. Agora nós vamos também ouvir outros anfitriões da noite. Vamos primeiro chamar o Lucas Rocha, da Fundação Lema, que é uma instituição que está organizando essa conferência. Aí fica complicado para mim, né? Porque teve balé, teve poema, e eu agora não sei o que fazer com vocês. Gente, boa noite. Eu sou o Lucas Rocha, Fundação Lema. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Feliz por estar vendo rostos amigos, rostos familiares na plateia, pessoas muito queridas. E feliz principalmente porque essa noite, essa conferência, essa semana vai ficar gravada na minha memória. Acho que espero também que na memória de vocês. É um momento histórico para a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e é um momento de grande celebração. É um momento de grande celebração de sonhos, né? De sonhos que não começaram agora e que também não vão acabar agora. Né? Sonhos que muitos de vocês, todos vocês sonharam, seja durante o curso de pedagogia, da licenciatura, na sala de aula, ou muito antes, né? Quando descobriram a vocação de educador e educadora.
E é um sonho de que toda criança tem direito a uma educação de altíssima qualidade. De que toda pessoa tem direito a uma educação de uma altíssima qualidade. E é isso que a gente está vivendo hoje aqui. Então, eu queria, em nome da Fundação Lema, compartilhar que a gente acredita muito nesse sonho. A Fundação tem há 18 anos trabalhado por isso. E a gente fala muito, né, de um Brasil que acredita nas pessoas e de pessoas que acreditam no Brasil. E a primeira metade do Brasil que acredita nas pessoas fala de educação. Um Brasil que acredita nas pessoas é um Brasil que acredita que todo mundo tem o direito, todo mundo tem o potencial de ter uma educação de altíssima qualidade. Uma educação mão na massa, uma educação colaborativa, uma educação significativa para cada uma dessas crianças, desses aprendizes. Para vocês terem uma ideia, se a gente pensar 20 anos atrás, nasceram 3.600.000 crianças no Brasil. Em 1999, nasceram 3,6 milhões de crianças no Brasil. 20 anos depois, a gente tem 240 mil delas concluindo o ensino médio com aprendizado adequado em matemática. A gente está falando de menos de 7% das pessoas que nasceram há 20 anos concluindo o ensino médio com aprendizado adequado em matemática. E esse é um dado que me deixa muito louco, porque como assim? 7% dos brasileiros é um desperdício de gente enorme. E tem uma outra coisa que me choca muito nesse dado, que é a matemática ou o português, o IDEB, como o nosso principal indicador de educação hoje. A educação de qualidade não é só isso. A educação de qualidade é muito mais do que isso, vocês sabem disso na prática. Então, como que a gente pode pensar nessa educação? Nessa educação do prazer em aprender, do prazer em ensinar, na educação que forma o ser humano, a educação que é humana, a educação do aprender a aprender. E esse é o tipo de educação que a gente acredita. A segunda metade da nossa fala, por pessoas que acreditam no Brasil. Porque a gente acha que não tem outro caminho, é gente. A chave para mudar o Brasil somos nós, são pessoas. Gente fazendo um baita trabalho. Gente talentosa, dedicada para os problemas sociais mais difíceis do Brasil. Não tem outro segredo. Então a gente precisa de cada vez mais gente dedicando a vida para resolver os problemas mais difíceis do Brasil. E, gente, comprar e vender ação no mercado financeiro é fácil. Quero alfabetizar uma criança numa sala de 35, 40 alunos. Esse é o desafio que o Brasil precisa enfrentar. Esse é o desafio que a gente precisa fazer. E quando a gente junta gente e educação, é onde nasce a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. E é por isso que a Fundação tem, desde 2015, apoiado essas pessoas, acreditado nessas pessoas. Porque são pessoas talentosas e que estão fazendo a diferença em sala de aula, estão fazendo a diferença na Secretaria de Educação, estão fazendo a diferença nas universidades, estão fazendo a diferença nas empresas que estão trabalhando com educação. A gente acredita nisso. E é por isso que a gente tem, desde 2015, apoiado a rede. E, mais recentemente, em parceria com São Bernardo, se encantado e aprendido muito com o que São Bernardo tem construído. Eu queria ilustrar uma coisa para vocês. Eu tenho trabalhado com tecnologia de educação há algum tempo, menos tempo do que vocês, e eu queria usar uma história para explicar esse ponto que eu queria contar. No final do século XX, século XIX, os irmãos Lumière inventaram o cinematográfico, o cinema como a gente conhece hoje. E na época, você tinha então uma sequência de imagens que eram tiradas, em sequência, viravam uma imagem em movimento e era um filme. Pela tecnologia, o tamanho dos rolos, eram filmes curtos, de 50, 60 segundos. Era um filme muito curto. E ainda assim tinha fila nos cinemas para assistirem esses filmes. E eles, por algum motivo, filmavam cenas cotidianas. Cena de uma pessoa chegando, as pessoas chegando na fábrica, cena do trem chegando na estação, que é bem famosa. E a tecnologia era simples. Então, rapidamente, ela foi replicada. E o inglês, em algum momento, ele queria filmar duas meninas que estavam cuidando de um gatinho que estava machucado na rua. E ele começou a filmar aquela cena. E aí ele percebeu que a câmera estava longe. Então ele aproximou a câmera daquelas duas meninas. Aquilo foi a invenção do zoom. E sabe quanto tempo demorou? 8 anos. Demorou 8 anos da invenção do cinema para eles perceberem que a câmera não precisava ficar parada como ela fica na foto, que a câmera podia andar e a imagem podia não só estar em movimento, mas a câmera também podia estar em movimento.
A gente tem usado tecnologia na educação da mesma maneira que as pessoas faziam cinema por 8 anos, para reforçar um modelo tradicional de educação, um modelo que não está funcionando. A gente precisa inventar o Zoom da tecnologia na educação. E se tem alguém capaz de inventar o Zoom da tecnologia da educação e que está fazendo isso hoje, são vocês. Quando vocês usam tecnologia para criação, para expressão, uma tecnologia como uma forma de fazer algo que é significativo para o aluno e de construir com ele, é isso que ninguém tem tentado fazer antes. É isso que a tecnologia tem o poder de resolver. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu agradeço imensamente o convite, agradeço imensamente a oportunidade de aprender nesses 3 dias com tudo que vocês vão apresentar e fazer por aqui. Quero conversar com todos vocês, com vários de vocês, na medida do possível. E tenho certeza, esse momento é histórico para a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Muito obrigado e boa conferência para todo mundo. Obrigada, Lucas. Agora nós vamos ouvir o Léo Burdi, do MIT Media Lab, muito famoso, muito querido na rede, e vai também dar as boas-vindas para essa conferência. Léo, por favor. Famoso. Oi, gente, boa noite. Obrigado, Lucas. Obrigado, Silvia. É um prazer enorme, enorme de coração estar aqui com vocês hoje para falar de um tópico tão legal, tão importante, que é a aprendizagem, criatividade e também afeto. Né? Que a gente vai falar do prazer de ensinar e o prazer de aprender, que são coisas que a gente não consegue dissociar das boas práticas. É isso que a gente gostaria de fomentar cada vez mais na educação, seja na escola, seja fora da escola, seja nas casas, em todos os lugares, né? Com e sem tecnologia. Hoje eu vou falar um pouquinho da experiência da rede, né, da aprendizagem criativa e como é que a gente chegou até o dia de hoje na nossa conferência, que é de fato um fato muito marcante da nossa história. E eu estava lembrando que há 6 meses atrás, né, no Festival de Invenção e Criatividade que nós organizamos na USP, a Silvia anunciou a possibilidade de se organizar a conferência, né, aqui em São Bernardo do Campo. Faz menos de 6 meses atrás. É difícil de acreditar o quanto que se avançou, quanto trabalho foi desenvolvido e quanta coisa que a gente vai poder curtir e aprender nesses próximos 3 dias, né, de conferência. Então, é realmente um esforço de rede em que as pessoas realmente se dedicaram de coração, de corpo e alma para fazer uma coisa que seja bem legal. E eu acho que vai inspirar muitas outras pessoas que acabem também, a gente espera, né, levando essas práticas para outros lugares. E acabem inspirando outras conferências, outros eventos como esse. Se bem que eu acho que vai ser muito difícil que a gente consiga bater a qualidade do evento, que já começou de uma forma realmente fantástica. Então, eu queria falar um pouquinho de onde a gente vem e ver para onde que a gente vai. Né? Então, não sei se... Bom, eu sou sou brasileiro, né? E eu sou um pesquisador no MIT Media Lab já faz cerca de quase 20 anos. Né? O Media Lab é um centro de pesquisas reconhecido internacionalmente, e a gente faz pesquisas sobre mais variados temas, que vão desde a ópera do futuro até computação orgânica, mídias cívicas e também educação. É um lugar muito privilegiado. E é um prazer enorme eu poder compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem aqui com o Brasil e tentar levar um pouco dessa experiência para lá. Eu trabalho num grupo que se chama Lifelong Kindergarten, que é o jardim de infância para a vida toda. O grupo tem esse nome porque a gente se inspira muito naquilo que a gente vê no jardim de infância tradicional, né? Que é um espaço em que as crianças elas podem vir, interagir com materiais que eles são muito interessantes e apropriados para o seu desenvolvimento motor e cognitivo. Né? Tem copinho de madeira, caixa de areia e outras coisas, que a partir da interação com esses materiais e a interação com os coleguinhas, as crianças acabam se desenvolvendo de uma maneira muito legal e muito natural. Né? O problema é que quando elas se formam, se graduam, né, do jardim de infância, as coisas mudam de figura.
né? De repente, elas têm que ficar sentadinhas, escutando alguém falar para elas uma série de coisas que elas têm que acreditar, sem poder tocar, sem poder questionar nem nada, né? E nesse processo de transição do jardim de infância para um modelo mais tradicional de escola, muita coisa acaba se perdendo, né? Como, por exemplo, o prazer de aprender, né? Muito dessa autoestima criativa que a gente tem, essa vontade de se expressar, de explorar as coisas com as mãos, né? Tudo isso acaba sendo proibido. E justamente essas habilidades, né? Esse prazer de aprender, essa vontade, essa curiosidade natural, essa vontade de se expressar, são coisas que são fundamentais para que a gente tenha sucesso na sociedade moderna. E a escola acaba meio que achatando, deixando isso de lado. E só depois que a gente se forma, depois da faculdade, que a gente vai tentar recuperar isso para que a gente possa realmente se tornar um cidadão mais ativo, ou poder participar no mundo da indústria de uma maneira mais participativa, mais, que a gente possa contribuir de alguma forma, né, para a sociedade. A gente acredita no nosso grupo que é possível se estender essa abordagem do jardim de infância para outras idades e para outros espaços educacionais, seja dentro da escola, seja fora da escola, né? Só que, e é esse que é justamente o objetivo do nosso grupo, é estender o jardim de infância para outras áreas. Infelizmente, o próprio jardim de infância está perdendo esse terreno, né? Está sofrendo uma pressão cada vez mais forte, né, para que as crianças sejam alfabetizadas cada vez mais cedo, os pais preocupados se os filhos vão adquirir certos conhecimentos, porque isso pode garantir o acesso à faculdade, né, 15, 20 anos mais tarde, né, e assim por diante. Esse aqui é o espaço onde a gente trabalha, é um espaço de aprendizagem criativa, tem muito Lego, tem material de costura, tem material de eletrônica, material artístico, sucata e outras coisas. É um ambiente muito prazeroso, né, de se trabalhar, que dá vontade de você experimentar com as coisas. E dos projetos que surgiram desse grupo, talvez um dos mais conhecidos seja, por exemplo, o kit de robótica da Lego, né? Já faz cerca de 30 anos que nós temos uma colaboração com a Lego, e foi justamente da parceria do MIT com a Lego que surgiu o kit de robótica, que foi lançado em 98 e hoje já tem, né, vem avançando cada vez mais. Outro projeto conhecido, que eu acho que vocês conhecem, é a linguagem de programação Scratch. Vocês conhecem o Scratch? Já ouviram falar do Scratch? Sim. Então, o Scratch é uma linguagem, é um ambiente de criação, né, que permite a jovens e crianças construírem histórias interativas, jogos, simulações, uma variedade de coisas, simplesmente combinando bloquinhos gráficos na tela do computador. Hoje a gente tem mais de 50 milhões de projetos publicados no site do Scratch, e boa parte deles já em português, criados, né, pela turminha Tupiniquim. Todos esses projetos, esses que são conhecidos e mais outros, eles seguem uma filosofia educacional, uma abordagem que a gente conhece como aprendizagem criativa. E a aprendizagem criativa, ela pode ser explicada a partir dos 4 P's da aprendizagem criativa. O primeiro P é o P dos projetos, né? A gente acredita que as pessoas aprendem melhor, as pessoas aprendem, em geral, a partir da sua interação com o mundo, né? Mas elas aprendem melhor quando elas se envolvem na construção de algum objeto que seja compartilhável. Esse objeto pode ser uma coisa mais abstrata, como se fosse um poema, pode ser uma peça de teatro, pode ser um carrinho de madeira, né? Pode ser um joguinho de computador. É importante que seja algo que seja compartilhado, né? Que você possa mostrar para outras pessoas, né? Mas não é qualquer tipo de projeto. É muito importante que esse projeto seja significativo para você, né? Para o aprendiz. Aí que vem o segundo P da aprendizagem criativa, que é o P da paixão, né? Então, muitas vezes, em escolas acabam incentivando projetos, distribuindo kits para os alunos, né, e pedindo para que todos construam um carrinho, ou uma casinha, ou algo assim. Esses são projetos, mas não necessariamente significativos para os alunos, né? Um dos indicadores de sucesso da aprendizagem criativa é justamente a diversidade de projetos que são gerados para uma turma, né? Então, se a gente tem 20, 30 alunos numa sala de aula, vamos esperar 20, 30 projetos os mais diferentes possíveis. Se os projetos são muito parecidos uns com os outros, significa que algo se perdeu, né, que a atividade não foi tão criativa. É uma coisa que a gente sempre presta atenção. Agora, para que as pessoas se sintam confortáveis desenvolvendo projetos que lhes sejam significativos, é muito importante que elas estejam num ambiente que incentive a colaboração, a troca de ideias e assim por diante. Aí que entra o terceiro P da aprendizagem criativa, que é o P dos pares.
né? É através dessas colaborações que a gente consegue explorar aspectos de um projeto que a gente não havia pensado antes, a gente consegue explorar ideias que sozinho talvez a gente não conseguisse implementar. Então, a colaboração tem um aspecto muito importante, tanto moral, em termos de incentivo ao projeto, como também prático, naquilo que a gente acaba desenvolvendo. E o último P da aprendizagem criativa, em inglês é o P do play, que em português a gente acabou traduzindo por pensar brincando. É um aspecto lúdico. É aquele aspecto em que a gente vê quando as crianças estão brincando livres, fazendo exploração livre de materiais. Né? Não existe um certo ou errado, né, na aprendizagem criativa. Existem explorações. A gente está desenvolvendo um projeto, a gente resolve combinar um material com o outro de uma forma que não era esperada, para ver o que acontece. Né? Às vezes isso pode levar a uma nova descoberta, às vezes pode levar a um caminho que não tem muito segmento, mas foi uma exploração. E é justamente esse tipo de exploração que leva ao desenvolvimento da criatividade. Né? Muitas vezes, quando a gente foca numa aprendizagem mais centrada em projetos, a gente tende a focar demais no desenvolvimento de um produto. Então, o que vocês vão produzir no final? Né? E não permite com que os nossos alunos eles possam explorar, fazer explorações laterais, descobrir outras coisas. Né? E esse é um aspecto que é extremamente importante na aprendizagem criativa. Então, toda vez que nós pensamos no desenvolvimento de novas ferramentas, novos espaços, novas atividades, a gente procura criar oportunidade para que os nossos alunos desenvolvam projetos que eles sejam pessoalmente significativos, que esses projetos possam ser desenvolvidos de uma maneira bem colaborativa e respeitosa, e também num ambiente de exploração livre. Tudo que a gente faz segue essa filosofia. Há cerca de um pouco mais de 4 anos atrás, o MIT e a Fundação Lehman fecharam um acordo, né, para buscar levar essas ideias do MIT para a educação pública do Brasil. Né? Só que ao invés de a gente focar em trazer os produtos dos projetos do MIT para cá, trazer tecnologia da Lego, incentivar o uso do Scratch e outras coisas, nós resolvemos focar nas ideias. Que a gente percebeu que muitas vezes as ferramentas que nós desenvolvemos elas podem ser usadas de 1000 formas. Algumas são mais criativas, outras menos criativas. Não é porque você tem o Lego que você vai necessariamente trabalhar nos seus sonhos. Às vezes um professor pode pedir que você foque numa coisa já pré-determinada. E esse não é um uso que a gente procura incentivar. É a mesma coisa com o Scratch ou qualquer tecnologia. Então, ao invés de focar nas ferramentas, a gente foca nas ideias. E a gente partiu também do princípio de que no Brasil já existiam muitas pessoas, muitas iniciativas que já estavam trabalhando no espírito da aprendizagem criativa. Só que o problema é que essas iniciativas estavam muito isoladas umas das outras. Elas nem sabiam que outras existiam. Então, ao invés de a gente trazer mais uma ideia de fora, nós resolvemos buscar identificar as iniciativas que já existissem, conectá-las numa rede e, junto com a nossa experiência, tentar crescer, né, de uma maneira muito mais orgânica e sustentável. E foi assim que surgiu a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, né, um pouco mais de 4 anos atrás. A rede, ela é uma rede de pessoas. Né, a gente incentiva muito o encontro cara a cara, a troca de experiências, a confiança, né, e a troca de know-how e coisas do gênero. Isso pode se dar através de encontros locais, que são os meetups, né, que a gente promove, como também eventos maiores, como o Festival de Invenção e Criatividade. Né, esses são eventos que são grandes celebrações da criatividade local. Neles a gente convida artistas, educadores, pesquisadores, empreendedores, né, todo mundo que estiver desenvolvendo atividades no espírito da aprendizagem criativa, para que venham mostrar o que estão fazendo. Né, e com isso inspirarem outras pessoas, outros educadores que levem essas atividades para suas respectivas instituições ou tentem inventar novas outras. Nós também organizamos o Scratch Day. O Scratch Day é uma celebração mundial do Scratch, onde a gente convida pessoas, né, e organizações a celebrarem o Scratch. Isso pode ser um evento pequeno, né, desde a gente convidar a garotada para brincar com o Scratch na nossa casa, até eventos maiores, como uma conferência numa escola, né, ou num teatro, alguma coisa do local. Esse ano, no mundo todo, foram organizados, 1.400 Scratch Days.
né? E apenas no Brasil foram organizados mais de 550, né, a partir da rede. Então, realmente, o Brasil tem uma presença muito forte nessa comunidade. Isso é um evento super divertido, etc., que é aberto para todo mundo. Nós também organizamos o Desafio Aprendizagem Criativa Brasil, né, que é uma iniciativa que convida todas as pessoas, qualquer pessoa do país, a submeter ideias que ajudem a tornar a escola algo que seja mais criativo, mais mão na massa, mais relevante para todos, né. Só esse ano, nós recebemos mais de 330 propostas do Brasil todo, né. Nós selecionamos 7 projetos dentro dessas 300 propostas e acompanhamos esses projetos bem de perto. Assim, e os selecionados acabam passando também uma semana conosco no MIT, visitando escolas modelo, conversando com a equipe, né, discutindo novas ideias, e depois eles voltam para cá tentando levar essas ideias para suas respectivas comunidades. Temos também uma iniciativa envolvendo instituições de ensino superior, que é o grupo das universidades criativas. Hoje a gente tem mais de 90 instituições de ensino superior de todo o país que estão interessadas em promover práticas que sejam mais criativas dentro e fora do seu campus. Então, é uma rede bem ativa. E a partir desses encontros, a troca de experiências, surgem ideias as mais interessantes. Como, por exemplo, desse trabalho que foi feito integrando caixas de papelão com LEDs, luzinhas e motores e outras coisas em que as crianças criaram representações da sua comunidade. Tem o trabalho mão na massa, em que a cozinha da escola foi transformada num espaço de criatividade, em que os alunos criavam suas próprias receitas. Depois organizavam banquetes também para a comunidade e exploravam uma série de tópicos do currículo através desse processo. Tem também os Faróis do Saber e Inovação de Curitiba, né, que transformaram as bibliotecas da cidade em espaços de inovação comunitária. Né, o pessoal está aqui. Né, muito bem. Sempre uma inspiração. Né. Tem o projeto dos Pontos de Memória, no Rio Grande do Norte, que trabalha com crianças em comunidades quilombola. Né, o pessoal está aí também. Eles usam a fotografia como forma de desenvolvimento da identidade das crianças. Né? As crianças trabalham na produção de pontos de memória, refletindo sobre a sua comunidade, né? e celebrarem o fato de eles serem humanos, se reconhecerem como pessoas, né? De fato. Tem também projetos mais tecnológicos, como, por exemplo, o Scopabits, que desenvolve kits de robótica, né? De baixo custo, né, que estão mais adequados à realidade das nossas escolas, né, do Brasil. E muitos outros, como, por exemplo, o programa Mundo Meu, que literalmente leva a aprendizagem criativa para as ruas, organizando peças de teatro, de rua e outras coisas que são realmente muito fantásticas. Então, a nossa conceituação de aprendizagem criativa é uma coisa muito ampla. A gente procura incentivar práticas em que os alunos eles sejam agentes do seu próprio aprendizado, em que eles sejam incentivados a se expressarem, a colaborarem uns com os outros, que eles sintam confiantes em lidar com o incerto, não tenham medo de errar. São pessoas que sejam mais felizes e confiantes para lidarem com a realidade do mundo de hoje, que é um mundo em que a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Né? As coisas se transformam muito rapidamente. A rede vem crescendo muito, né, nesses últimos 4 anos. Né? Hoje, a gente já tem mais de 3.200 educadores, né, do Brasil inteiro registrados no nosso fórum de discussão. Né? A gente está se organizando em núcleos regionais, que são núcleos de voluntários, que se reúnem periodicamente para discutir novas práticas, explorar novas ferramentas, visitar museus e assim por diante, e ajudar a promover a aprendizagem criativa na sua região. São Bernardo tem um núcleo que está ficando cada vez mais forte, que é bem legal. A rede já tem mais de 20 estados brasileiros, a gente organizou mais de 500 Scratch Days esse ano. Né? Esses festivais de invenção e criatividade, que são regionais, a gente tem mais de 16 acontecendo esse ano, cada um deles movimenta milhares de pessoas, são grandes celebrações comunitárias. Né? E temos mais de 90 instituições de ensino superior também envolvidas na rede.
E assim que a gente chega hoje à Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa, né, que é um grande ponto de encontro de todas essas pessoas que estão super ativas na rede, né, onde a gente costuma se falar principalmente via e-mail, via WhatsApp, né, e fórum. Então, essa é uma grande oportunidade de a gente poder se reencontrar e aprender uns com os outros, aprender com as pessoas que vêm visitar e ajudar a inspirar, né, novos movimentos que ajudem a levar essa rede a continuar crescendo cada vez mais. Né? Então, eu queria convidar a Carol para vir aqui em cima, para a gente falar um pouquinho sobre a temática de hoje, né, da nossa conferência. A Carol é a coordenadora pedagógica da rede. Boa noite. A segunda gaúcha tinha que fazer um pouquinho de festa, né? Gente, então assim, a gente está muito feliz, né? Acho que todo mundo está no mesmo sentimento, na mesma alegria de estar aqui, né? Todo mundo que subiu no palco falou disso. E a gente tem um orgulho enorme, né, de poder organizar essa conferência em conjunto com São Bernardo do Campo, né, com a Secretaria de Educação, muito bem coordenada pela Silvia aqui. E porque assim, a gente, óbvio, né, vocês estão vendo o que é isso aqui, né? Uma estrutura, um lugar em que a gente vai se perder muitas vezes, tá? Preparem-se para isso. Isso aqui é um centro de formação de professores, né? A gente fica impactado assim quando a gente vê isso. E sonho isso para a nossa própria cidade, para onde a gente também trabalha. Assim. Mas, lógico, né? Isso aqui tem uma estrutura gigante, faz muito sentido fazer um evento grande num local assim, mas a gente quer deixar bem claro assim, que isso aqui não é apenas uma conferência, né? A gente não está... A SEBAC ela não vai terminar aqui, né? Ela faz parte de todo um programa, como a Silvia bem falou, né? O Léo também, de uma parceria grande com São Bernardo, que... claro, é muito celebrada nessa conferência, mas que tem uma continuidade, né, da formação desses professores em aprendizagem criativa, dessa conexão tão forte, né, com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e esses professores, gestores aqui do município. Então, a gente traz para a conferência esse tema prazer em ensinar, prazer em aprender. Por que a gente trouxe, então, essa temática? Né? Quer falar agora? Bom, a gente sabe, então, que para ter sucesso no mundo moderno, as pessoas têm que saber usar os recursos que têm de uma forma criativa, colaborativa e consciente. Né? E a escola ela tem um papel muito importante nesse processo, em auxiliar as pessoas a realmente se desenvolverem. E, de fato, a educação brasileira avançou muito nos últimos anos, né, em termos de acesso, em termos de legislação e assim por diante. No entanto, a gente percebe que o caminho escola continua sendo uma coisa muito frustrante para muitos professores e para muitos alunos. E isso impacta a vida de todo mundo, sabe? Os alunos se sentem desmotivados a irem para a escola porque às vezes não veem sentido no que estão aprendendo ou não se identificam com a abordagem que é ensinada. E, ao mesmo tempo, os professores têm que encarar um monte de alunos, né, que não têm o prazer de ensinar. Né? A gente acredita que, a partir do momento que a gente começa a ver sentido nas coisas, né, e começa a realmente a perceber o valor que a educação traz para as nossas vidas, a situação muda de figura completamente. Né? E a rede brasileira, ela procura, por meio da ação colaborativa dos seus membros, né, desenvolver uma educação que seja realmente mais significativa, né, mais mão na massa, né, mais criativa para todos. Esse que é o nosso objetivo. O afeto, né, essa questão do prazer de ensinar, é um tópico central na aprendizagem criativa. É uma coisa, eu acho, que diferencia a aprendizagem criativa de muitas outras metodologias. A gente não trabalha simplesmente num projeto, a gente trabalha num projeto prazeroso. Né? A gente não trabalha simplesmente a colaboração, a gente trabalha na colaboração mais profunda, no desenvolvimento dessas ideias, é que a gente transforma sonhos em realidade. Então, realmente é uma coisa central no nosso trabalho. Existem 1000 maneiras de se trazer o afeto e a motivação para o nosso dia a dia. A gente gostaria de propor um exercício para vocês agora. Então, quando a gente fala que faz o que a gente faz, né, enquanto rede, enquanto educadores, gestores profissionais da educação,
porque a gente quer ver uma educação mais mão na massa, mais criativa, mais significativa pessoalmente para os nossos alunos e também para os nossos professores, e para a gente mesmo, né, enquanto educador. A gente faz isso por algum motivo, né, que pode ser por uma pessoa, né, que é muito importante para a gente. Às vezes a gente faz o que faz porque a gente tem uma criança dentro de casa que vale, né, que vale isso que a gente está fazendo. Às vezes a gente faz isso porque a gente olha para situações cotidianas, de outros contextos, e também sente que a gente quer mudar aquela realidade, quer melhorar aquela realidade. E a gente faz também, às vezes, também não só por uma pessoa, mas por uma causa, né? Por algo no qual a gente acredita. Então, eu acho que todos receberam um cartãozinho, assim, mostra aí. Ai, que bonito. Então, a gente queria que vocês usassem esse cartãozinho, né? Essa ferramenta aí, instrumento simbólico que a gente trouxe, para colocar aí talvez o nome de alguém, ou então escrever o motivo, né, o para quem que a gente está fazendo isso, para quem que a gente quer uma educação mais mão na massa, mais criativa, mais relevante, mais colaborativa, né? Para quem que a gente quer trazer esse prazer em ensinar e prazer em aprender. Ou para o quê? Né? Às vezes a nossa vida é tão corrida que a gente para, né? Às vezes a gente até esquece da motivação original que nos levou a buscar essa profissão. Então a gente queria convidar vocês a gastar um minutinho assim, vamos pegar o folhetim, vamos escrever, vamos lembrar um pouquinho o que leva a gente a fazer o que a gente faz, o que nos move aqui. Né? Pode desenhar, pode escrever. Pode compartilhar com quem está do lado, bater um papo aí rapidinho. No meu caso, acho que eu faço o que eu faço, pelos meus filhos, em casa, né, tenho 2 meninos, mas quando eu penso muito no trabalho que a gente desenvolve aqui no Brasil, tem 2 imagens que eu tenho sempre em mente. Né? Uma, não sei se vocês conseguem enxergar, isso aqui é uma foto que eu tirei em 2004, numa comunidade da Zona Norte, da cidade de São Paulo. Né? E não sei se dá para ver, mas tem um menino que está olhando para dentro da favela, não tem uma rua, não tem um caminho, não tem nada, assim, ele olhando. E eu sempre me pergunto, né, como é que o tipo de trabalho que a gente desenvolve, os modelos educacionais que a gente cria, as tecnologias, etc., vão contribuir para a vida desse rapaz, para que ele tenha um futuro em que ele se sinta feliz, né, que ele possa participar da sociedade de uma maneira legal, né, e assim por diante. Há um mês atrás, eu tive a oportunidade de visitar Manaus, né, acabei visitando uma aldeia indígena e tirei essa foto, aqui que também me marcou. Isso aqui não sei se dá para vocês verem, mas é uma menina índia a caminho da escola. Está esperando o barco vir levá-la para a escola, que fica a 25 minutos, né, da aldeia dela. Então, ela é de uma aldeia que vivia na fronteira com a Colômbia. Por uma série de razões, eles acabaram mudando para perto de Manaus e estão tentando ganhar a vida ali, né, fazendo um pouquinho de artesanato, etc. Eu também me pergunto, né, como é que as ferramentas que a gente desenvolve, nosso modelo educacional, vai ajudar com que ela se sinta confortável com suas próprias raízes, se sinta orgulho de ser quem ela é e tenha um futuro também na nossa sociedade. Então, são algumas imagens que eu sempre tenho em mente, ainda que eu esteja fora, né, do Brasil já faz 20 anos, tal, são coisas que sempre me ligam e eu procuro passar isso para a equipe, né, com quem a gente trabalha, quem está desenvolvendo novas ferramentas, né, e novas atividades educacionais. E um para quem, né, que a gente tem em comum, não só nós, mas eu acredito que boa parte de vocês também, das camisetinhas verdes, é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, né? São essa rede de pessoas apaixonadas pelo que fazem, que tem muita dificuldade de trazer o que a gente propõe, o que a gente estuda, o que a gente compartilha para as suas práticas, mas ainda assim fazem isso com tanto amor, sabe? Tanta... não sei, a gente não consegue, acho que, nem explicar, assim, né? Então, hoje à tarde, a gente teve uma reunião aqui, por exemplo, dos núcleos regionais, de pessoas que estão pelo país inteiro, né, trabalhando com aprendizagem criativa, que estão conectadas com a rede, que chegam assim, né, como chegou o Alex, dizendo, desculpa, porque eu não estou conseguindo participar muito, mas eu estou aqui.
não, mas a gente sabe que tu está aqui, que tu está lá também, fazendo tudo isso, enfim. Então, eu acho que uma das coisas, assim, né, o para quem que a gente faz também muito é por vocês, né? E também a gente entende que esse por vocês é multiplicado para quem também não pode vir, né, para a conferência, mas está lá localmente, se esforçando. Às vezes nem faz parte dos grupos online, né? Às vezes nem conecta muito em internet, computador, mas está lá, né? E transformando um pouquinho, impactando a vida dessas crianças, desses jovens que estão na escola. Então, acho que isso bate bastante assim no coração da gente, né? E a gente criou esse documento, esse negócio, esse template aqui, nesse formato, para que a gente possa levar na nossa carteira, sabe? No bolso, na carteira, para que a gente não se esqueça. Isso aí. Eu acho que a Silvia queria compartilhar também. Deixa eu quebrar aqui o protocolo, mas eu quero compartilhar, porque o Léo falou de afeto, não é? E dessa relação afetiva. Preciso contar uma história para vocês. Na década de 90, não é? Minha filha tem 29 anos, né? Já é uma mulher. E na década de 90, como toda mãe educadora lá naquela época, nós sonhávamos em ter escolas nossas, né? Em fazer donas de escola construtivistas, escolas socio-interacionistas, escolas com pedagogia de projetos, e eu não fugi essa regra. Eu fui uma mãe que teve uma escola, e que a escola se chamava Mundo Novo, né? E hoje, a minha filha Mariana veio aqui ao Senforp. Ela está em férias, ela é engenheira da GM do Brasil, né? Então, ela está em férias e ela veio ver o Senforp, porque eu falei tanto desse momento nosso juntos, e ela veio. Ela olhou tudo, né? Olhou os trabalhos das crianças, das escolas, olhou as oficinas, falou assim: mãe, eu estou entrando no mundo novo, lá quando eu tinha 3 anos de idade, a hora que ela entrou aqui. E ela disse assim para mim: e você continua fazendo um mundo novo todos os dias. E eu queria dizer para vocês hoje que assim, é muito bom quando a gente sonha um sonho juntos, Léo. E sonho juntos não é de hoje, é de muitos anos, né? E queria compartilhar isso com vocês, porque eu fiquei tão emocionada hoje, que eu acho que nesse momento aqui pôr na carteira e não esquecer que vale a pena sonhar junto. Era isso. Compartilhei. Então, assim, a gente chegou na SEBAC, né, na conferência, depois a gente vai deixar isso mais claro, mas a gente já está num evento que vem acontecendo desde segunda-feira à noite aqui. E a gente queria, além de a gente pensar, né, no para quem, no porquê ou o quê, de a gente pensar também o que a gente quer a partir da conferência, né? O que a gente quer experimentar, que ideias, que experiências a gente quer ter aqui. Né? Então, realmente pensar na nossa expectativa em relação aos próximos dias, para quem vai participar, né, nos próximos dias, que a gente sabe que também tem gente que não vai. Mas, então, eu não sei, a gente pode... Pode escrever. E assim, aí fica livre, né? Se vocês quiserem já anotar isso agora, se já estão com o objetivo bem certo na cabeça. Estou indo lá, estou investindo, vou ir nessa conferência para isso. Mas a gente sabe também que isso pode surgir aí ao longo do, né, em torno do dia de amanhã, enfim. Então, é só mais uma etapa aí que a gente está trazendo. E depois... E a última página que a gente tem aqui é o que eu quero levar para casa. A gente espera que vocês vejam uma série de coisas interessantes, né, que vocês levem essas ideias para casa e que procurem experimentá-las ou adaptá-las de alguma maneira quando voltarem para as suas respectivas escolas, né? Então, é por isso que nessa última página aqui, nessa malinha, se vocês puderem listar, talvez as coisas que vocês gostariam de testar assim que o evento terminar. Na sexta-feira, quando no encerramento do evento, a gente vai fazer uma reflexão. Então, espero que vocês tragam a colinha aqui assim para o nosso encontro. Obrigada, gente. Depois a gente volta. E agora a gente queria dar continuidade então, ao evento, chamar a Tatiana aqui. Bom, agora dando continuidade, a gente vai ter uma conversa com os parceiros da SEBAC, tá? Com empresas que
que estão proporcionando esse momento também. E para essa conversa eu vou chamar então a Carolina Luvisotto, da Faber-Castell. Obrigada. E o Diego Tuller, da Lidl Maker. E aí a gente vai sentar para conversar, tá? Obrigada, Carolina. Obrigada, Diego. Acho que a gente podia pegar mais um microfone, né? Então, como a Carol e o Léo já apresentaram, bem apresentado, o tema dessa conferência, a gente vai também tocar nesse tema, nesse diálogo que a gente vai fazer aqui com a Carolina e com o Diego, tá? Então, eles vão ter a chance agora de se apresentar, mas eu vou antes lançar uma pergunta para eles, que aí eles também já podem responder para a gente alguma reflexão em relação a essa pergunta. Por que é importante o prazer de ensinar e o prazer de aprender? E o que vocês já estão fazendo para isso? Pode começar, Carol. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer especialmente a vocês que estão aqui conosco hoje e que estarão conosco nos próximos 3 dias. Agradecer a Sílvia, que abriu a casa, que abriu o coração, que abriu essa oportunidade de a gente estar aqui junto. Léo, Carol, Lucas, muito obrigada sempre pela parceria. Diego, novamente estamos juntos, então agradeço a todos por esse momento. Bom, meu nome é Carolina, sou gerente de educação da Faber-Castell e pelo 2º ano estamos aqui juntos na Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa. No ano passado estávamos em Curitiba, apoiando fortemente esse evento. Estamos há 4 anos já. A área de educação da Faber-Castell vem investindo em estudos, em projetos, em bastante mão na massa para poder levar a aprendizagem criativa para as escolas do Brasil. Tati, em relação à pergunta, eu queria contar 2 situações que eu acho que ilustram bem a importância do prazer em ensinar e do prazer em aprender. Uma situação que eu compartilho com vocês é uma situação de uma professora com 52 anos de magistério, que se envolveu no projeto da Faber-Castell de aprendizagem criativa. E eu estava numa situação com ela dentro de sala, ela estava pegando um material, uma produção de uma criança que estava na parte de cima do armário, e ela estava na escada. Era uma escada que tinha uma possibilidade de se deslocar lateralmente, e a Regina estava lá em cima na escada, abriu o armário para pegar e viu que a produção não estava ali, estava no armário do lado. A minha expectativa era que ela descesse da escada para poder se deslocar até a outra metade do armário, e ela simplesmente segurou uma mão na lateral da escada no corrimão e a outra mão na barra e puxou, e foi em cima da escada se deslocando lateralmente. Eu olhei e falei, meu Deus, Regina, o que você está fazendo? Então ela falou, Carol, fica tranquila, faço isso todos os dias com as crianças, e desde que a aprendizagem criativa surgiu na minha vida, eu acordo todos os dias e tenho vontade de estar na escola com as crianças. Ela tem 52 anos de magistério. Então, quando a gente escuta isso e pensa na pergunta da importância do prazer em ensinar, o fato da gente trazer a possibilidade de despertar novamente o brilho no olhar, a vontade de estar ali com as crianças, a vontade de fazer diferente, de se reinventar, de poder ajudar as crianças a construir esse conhecimento, a ser mais criativo, a ter uma formação humana mais digna, isso eu acho que, por si só, já traz a importância do prazer em ensinar. E eu entendo também que esse processo do prazer em ensinar gera uma vontade, obviamente, nas crianças também de aprender, né? Então, é um caminho aí de mão dupla. E aí eu trago a segunda história que tem relação direta com o prazer em aprender, que é a seguinte situação. Imaginem uma turma de 2º ano, que ao final, toda sexta-feira, eles têm um combinado com a professora, que eles encerram a atividade, fecham o material, pegam a mochila e passam na biblioteca para pegar um livro para levar no final de semana
para fazer a leitura em casa, e pode ser qualquer livro, né? E a gente entende que nesse processo as crianças vão escolher livros que elas vão ter prazer em fazer a leitura, né? Numa atividade de um micromundo de floresta que as crianças estavam fazendo, essa atividade tinha acontecido logo anterior a esse momento da biblioteca. A professora encerrou a atividade, entendendo que aquela atividade acabava naquele momento, e convidou as crianças, ainda disse, fechem o material, peguem a mochila e vamos rapidamente para a biblioteca, porque vocês estão atrasados, a gente precisa passar lá para pegar o livro. De uma forma muito surpreendente, quase todas as crianças de uma turma de 32, 33 alunos escolheram livros sobre seres vivos e floresta, porque eles queriam aprender mais sobre a floresta para poder dar continuidade ao projeto que estava sendo significativo para eles naquele momento. Então, quando a gente pensa nesse processo do prazer em ensinar e do prazer em aprender, a gente entende que isso está absolutamente relacionado. Então, se o professor está ali tendo prazer no processo de ensinar, obviamente as crianças acabam entendendo aquilo e também tendo prazer nesse processo. E eu não tenho dúvida que a aprendizagem criativa potencializa esse prazer e proporciona prazer em ensinar e aprender. E em relação ao que a Faber-Castell vem fazendo para que a gente leve isso para as escolas do Brasil, a gente tem um vídeo rápido que mostra um pouquinho do que a Faber-Castell vem fazendo nas escolas, e eu gostaria só de compartilhar com vocês. A partir de agora, vocês estão dentro de uma floresta. A nossa história com a Faber começou no ano passado. Nós nos reunimos, conversamos, e aí a equipe já ali plantou uma sementinha da curiosidade. Vocês vão receber esta folha aqui para fazer um planejamento inicial. A Faber veio, nós conhecemos todo o material, os micromundos, e escolhemos um micromundo que só veio a calhar com os nossos conteúdos, das nossas aulas de ciências, de história, de geografia, de arte. Tem que ter muita criatividade. A escola precisa, por meio do conteúdo, desenvolver habilidades e competências, e por isso que a gente está muito ligado às orientações da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, e o programa da Faber-Castell consegue trabalhar 8 das 10 competências. A gente vai fazer um ser que ele faz as pessoas pensarem do que elas não conseguem pensar. Por isso que o nome dele A gente transforma as salas de aula tradicionais em micromundos fantásticos, e a partir dessa exploração dos micromundos, as crianças elas acabam incentivando, desenvolvendo a sua curiosidade, fazendo uma série de pontes com o currículo tradicional. A gente está falando de mão na massa, a gente também está falando de uma metodologia que não foi vivida pelos pais na escola deles, então a gente achou que precisava trazê-los para essa vivência, para eles de verdade entenderem. Esse nosso animal encantado é o Elephus formigo! Ele tem um poder assim, transformador, porque ele pega a tristeza e transforma em alegria. Os pilares, o Elephus, Obrigada. Diego. Boa noite. Também gostaria de agradecer a organização do evento, a rede, a Silvia, a secretária, e a Prefeitura de São Bernardo por sediar o evento, o Lucas da Fundação, o Léo. Também frisar que minha alegria está do lado da Carol, que tem um trabalho que eu admiro bastante também. E a gente é parceiro aí nessa
nessa transformação, né, em conseguir espalhar e realmente fazer diferença na educação brasileira. Eu queria, na verdade, compartilhar um pouco de uma reflexão que eu tenho, né, assim, uma inquietude, né, que eu fico pensando como que a gente chegou onde a gente chegou com a educação, né? Sem entrar em minúcias aí de históricas, né, mas pensando como sociedade, né, sem querer culpabilizar também um indivíduo específico, mas pensando a responsabilidade de todos como sociedade, né, que a gente criou essa máquina da educação, né, cheia das engrenagens ali do Chaplin, esmagando professores e alunos, sem nenhum significado, né? Eu acho que a gente ainda teve, isso já está há algum tempo posto, né? E a gente teve uma geração, a minha geração mesmo, a gente tinha uma válvula de escape, né? A gente tinha a rua para brincar, né? A rua era segura, a gente podia trabalhar as relações sociais com os colegas, a gente podia aprender, podia se expressar, podia entender um pouco mais o que a gente gosta, quais são as nossas paixões, no que a gente é bom. E mesmo que, né, era um processo não mediado, né, então tem as mazelas disso também, né, tinha um bullying muito latente, isso era muito presente pelo menos na minha infância. Mas, ao mesmo tempo, tinha essa válvula de escape, né? E eu vejo hoje em dia, com o aumento dessa violência e esse entendimento, né, de que o sucesso está muito ligado a ter uma profissão, né, que tem um resultado financeiro, e o vestibular que vai definir seu futuro, né, como se você tivesse um momento único de aprendizagem na vida, né, e traz essa pressão para a educação, né, de colocar cada vez mais conteúdo, antecipar as coisas, acelerar os processos, né, acelerar processos biológicos. Requer tempo, requer conexão de sinapses, requer mudança no nosso próprio organismo para que a gente aprenda, né? Então, quando a gente está engolindo esse processo e não está deixando praticamente espaço nenhum para a criança se expressar, para a criança se entender, né, cada vez com mais tempo na escola, mais atividades sem significado, sem sentido, né? E num processo onde o professor ele é reduzido, né? O aluno é o vaso e o professor é o enchedor de vaso, né? Desvalorizando totalmente o papel do professor, né? E a função dele como relação humana, né? Do processo de aprendizagem biológico, das relações, das emoções, né? E aí ainda, né, um outro ponto que me pega muito, né, acho que puxando um pouco o que o Lucas falou, a gente pensa na chegada das tecnologias e a gente vê essas tecnologias querendo acelerar mais essas engrenagens, encaixotar mais essas crianças. A gente vê, né, para exemplificar uma coisa que me pega muito, né, até a gamificação, né? A gamificação eu acho fantástico, você ter um processo onde você se torna o aprendizado mais divertido, mais interessante. Mas o game ele não tem que ser o fim, né? Você tem que trabalhar a realização da criança, o orgulho do conhecimento, a habilidade que a criança adquiriu e a importância que tem para ela hoje, não para quando ela for adulta, né? E hoje a gente tem processos e metodologias tentando trabalhar a gamificação para ganhar um badge, uma medalha, uma cenourinha, para aprender uma coisa que a criança não quer, mas que talvez ela vai precisar lá no vestibular, né? E o que eu acho mais impressionante, a gente está alimentando essas crianças de cenourinhas, e agora você olha, né, estava ouvindo uma palestra falando do mercado de trabalho, né, e a grande revolução do RH é você trabalhar gamificação no trabalho, porque a criança não tem, esse jovem que está chegando lá, os millennials, chegam lá sem prazer do que faz, sem sentir a realização no que ele faz, e precisa da cenourinha. E aí o quê? O mercado de trabalho virou uma máquina, fazer um game para explorar essas mãos de obras que estão trabalhando ali para ganhar medalhinha, cenourinha, né? Sem um sentido, sem um pertencimento, sem uma função social, sem uma realização, né? Sem pensar ali nas imagens que está falando, por que eu faço isso, para quem que eu faço isso, né? Não, simplesmente para ganhar minha cenourinha no final do dia. Então eu fico revoltado quando eu vejo a tecnologia educacional entrando na escola para atropelar tudo isso, né?
E eu acredito, isso me move a pensar, né, nas minhas práticas, no que a gente faz na Little Maker, o que a gente quer trazer para as crianças que trabalham com a gente. Mas é o que me encanta, por outro lado, esse poder que a gente tem de transformar, que tem que ser da comunidade, tem que ser do meio, é da sociedade. Né? As políticas surgem depois das práticas e depois do desejo da sociedade. Então, esse movimento de rede, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, ela me encanta, ela faz parte da minha história, ela me encorajou a seguir o caminho que eu sigo hoje, ela me embasa, né, no trabalho que eu faço. Né? Eu tenho muito orgulho de estar nesse meio e estar com vocês. E eu acho que é o caminho da transformação. Eu acho que é o trabalho né, de cada um de vocês que a gente vai conseguir transformar, aí sim, né, uma aprendizagem mais significativa, onde parta de um significado emocional de cada um, né, o que faz sentido para a vida de cada criança, e num processo onde coloca o professor no papel que é dele, no papel de ser humano, com afetividade, né, com relações humanas, criando relações emocionais, biológicas, trocas verdadeiras e genuínas. Então, acho que isso naturalmente, né, eu acho que todo educador que é picado por esse vírus, esse germe, esse mosquito aí da educação, tem esse prazer dentro de você. O problema é que essa luz se apaga quando você é visto só como um mero enchedor de vaso. Né? E eu acho que essas relações humanas motivam e criam, sim, né, o prazer em ensinar e o prazer em aprender. E é isso que eu acredito. E aí, trazer um pouco, né, da prática, o que a gente consegue fazer, ou como a gente tem trabalhado isso, e até abrindo um espaço para a gente poder compartilhar essas práticas e ajudar a pensar em várias práticas. Eu também quero passar um vídeo trazendo um pouco aí de como que a gente tem levado isso para as escolas. A Little Maker acredita numa aprendizagem significativa, né? Onde a gente entende como o significado ele vem dessa conexão emocional, né, que a criança cria, que o aprendiz cria com conhecimento ou habilidade. E o papel da Little Maker ele é trazer, né, meios para que isso possa acontecer, ou servir de apoio para que aconteça dentro das escolas, dentro de todos os espaços. É um projeto que ajuda a escola a desenvolver seu projeto pedagógico. Primeiro porque ele trabalha com as crianças, com os alunos e também com os professores, um aprender fazendo, né? Então eu acredito que é uma iniciativa muito boa, muito alinhada com as melhores práticas internacionais na área das aprendizagens, porque hoje nós sabemos que o grande desafio é aprender a aprender e aprender a fazer. Então as crianças elas partem do projeto autoral, uma coisa que é significativa para elas, para conseguir, através disso, enxergar que o mundo e os conteúdos, de forma geral, são conectados. Então a interdisciplinaridade ela faz parte do projeto, e sempre partindo da criança. A escola não tem como fugir do seu papel de avaliar o seu próprio trabalho. Dentro da perspectiva de avaliação formativa, não é mais avaliar o que o aluno aprendeu, mas avaliar o processo e todos os seus envolvidos. Ter um relatório onde diz para o meu professor, das 10 competências, as suas competências mais fortes ou as competências mais fortes para os seus alunos já são a 7, a 8, a 4, as mais frágeis a 1, a 2, a 10. Então isso também tirou a gente de um obscurantismo. Porque a gente entende que sem essas ferramentas, sem esse subsídio, são ideias que ficam só nas nuvens, né? Então a gente tem que trazer isso de uma forma concreta e trazer essa aproximação entre pai, escola e aluno em torno do aprendizado, né? O aluno passa a aprender de uma forma diferenciada, que para ele faz muito mais sentido do que simplesmente sentar na sala de aula e ficar ouvindo o professor. No programa, ele interage muito mais, ele escolhe seus projetos diante do que ele quer, da vontade dele, do que ele quer fazer. Então, é o interesse do aluno que motiva o aprendizado dele. Ele passa a ser o protagonista completo do aprendizado dele. Acho que esse foi o primeiro impulso
para a gente, enquanto escola, parar e pensar, vamos replanejar o nosso tempo, vamos redimensionar as aulas que a gente conhecia como aulas tradicionais, para que a gente possa ter na grade uma aula que tenha menos a cara da escola e mais a cara do aluno. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para a plateia. Quem aqui é professor? Desconfiei que era mais ou menos isso. Todo mundo é professor, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para a Carolina, específica, enfim, para os professores, né, que diz respeito ao prazer de ensinar. Você contou a história da professora que estava lá, né, e que super motivada, com super prazer, que descobriu na aprendizagem criativa esse prazer, e a gente está nesse congresso, que é um congresso da rede, que acredita muito no poder da rede, do compartilhamento, das conversas entre os pares, de como um professor inspira o outro, como troca informações. Mas a gente sabe também que lá no ambiente de trabalho, né, nas escolas, nas redes públicas, enfim, né, no dia a dia, tem também algumas dificuldades, né, e que tiram um pouco o prazer, ou que pelo menos amenizam esse prazer de ensinar, que dificultam isso. Então, da experiência do que vocês têm feito, ou da tua experiência, também que outros apoios, além desse, né, o professor precisa para... Quais são os principais apoios que ele precisa para ter esse prazer em ensinar e para estar motivado e conseguir promover o prazer em aprender também? Eu acredito muito no processo de formação dos professores, de formação continuada, né? Então, acho que, pensando em apoio, em estrutura, acho que a gente dar oportunidade e dar espaço para que o professor possa ter uma formação continuada é muito importante. Pensando numa realidade de escola, ter espaço para planejar. Então, a vida do professor é muito corrida, né? A gente começa na escola às 7h10, vai até 11h40 em algumas redes, meio-dia, sai, almoça, já vai para outra escola, começa 1h, sai às 5h, e isso se repete diariamente, né? Então, acho que ter tempo para repensar na prática, ter tempo para se planejar, para organizar, eu acho que isso é super importante. O processo formativo, eu acho que sim, apesar da gente entender que é possível dar boas aulas com materiais simples e com muito mão na massa, por exemplo, que é o que a gente faz muito dentro da aprendizagem criativa, com sucata, e que são materiais mais baratos e acessíveis, eu acho sim que a estrutura também é importante. Então, você criar condições de estrutura com materiais organizados para isso, ter salas de aula adequadas, entender que a escola como um todo é um espaço de aprendizagem, então possibilitar que as crianças possam utilizar os jardins, possibilitar que as crianças possam utilizar a quadra e outros lugares comuns da escola, eu entendo que isso é bastante estruturante. E nesse sentido, eu vejo a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa como um grande apoio para tudo isso. Mesmo do ponto de vista formativo, por exemplo, se a gente faz uso de todas as ferramentas que estão disponíveis dentro dos fóruns, dentro ali da rede, eu entendo a rede mesmo como um grande apoio. Mas eu também vejo uma necessidade disso se tornar institucional e não apenas uma prática individual de cada professor. Então, acho que um grande desafio e uma possibilidade aí de oportunidade que a gente tem é como é que a gente leva a rede, como é que a gente leva essa colaboração para um nível institucional, para que, de fato, as escolas enxerguem isso, as unidades escolares, as secretarias de educação, os governos do Estado, enfim. Como é que a gente cria essa organização para que, de fato, isso tenha uma repercussão no trabalho do professor? E aí a gente precisa pensar em política pública e uma série de outros pontos aí que são mais institucionais. De certa forma, isso vai estar em discussão aqui, né? A participação da Rede de São Bernardo, e tem uma programação para discutir isso nos próximos dias também.
que é super bacana. Diego, aproveitando o gancho dessa questão da infraestrutura, dos materiais, enfim, eu queria, enfim, você, né, a Lidomaker tem lá suas metodologias, seus materiais, está oferecendo isso, mas assim como a Lidomaker, como a Faber-Castell, hoje existem uma série de tecnologias educacionais, né? O Lucas trouxe um exemplo que foi muito elucidativo para a gente entender que muitos deles, apesar de prometerem, né, revolucionar a educação, na verdade eles estão lá ainda mantendo aquela mesma câmera parada, né? Não fizeram um zoom ainda. E eu queria entender um pouco, te ouvir um pouco uma reflexão também para os professores, porque eles também estão sendo bombardeados, né, com todas essas ofertas. Primeiro, com a demanda de que você precisa usar tecnologias para tornar sua aula mais criativa, mais efetiva. Mas como que ele faz os dias? Como que ele sabe qual é a tecnologia, quais são os materiais, ou como usar isso de uma forma que seja de fato transformadora, que torne essa aprendizagem mais inclusiva, mais colaborativa, mais criativa, e não mantenha aquela mesma situação da câmera parada e, né, dos 8 anos lá que o Lucas mencionou. Eu acho muito interessante. Eu acho que até da fala do Léo, ele coloca muito claro em relação à aprendizagem criativa, que ela não depende dessa tecnologia, mas também é importante entender que a tecnologia faz parte hoje das nossas linguagens, né? Eu acho que esse é o ponto. O que eu entendo é que, historicamente, né, a tecnologia chega na escola por ela mesma, né? O que a gente vê, né, desde o computador chegando na escola, a robótica, quando ela chega na escola com esses kits de montar, passo a passo, fechadinho, ela chega por ela mesma, ela ilude os educadores, porque naquele primeiro momento gera aquela euforia, né, mas uma euforia que eu chamo de euforia de um efeito brinquedo novo, né, e o que a gente acaba observando, depois de 6 meses, essa euforia passa e acaba sendo mais uma atividade executiva para a criança realizar, né, sem nenhum significado, sem nenhuma conexão emocional com aquela tarefa. E eu acredito que a tecnologia ela tem que entrar para um outro efeito, aproveitando a Carol aqui, que eu chamo de efeito lápis de cor, né? Que eu acho que assim, você não vê na escola o lápis de cor ser um conteúdo próprio, né? Ninguém tem aula de lápis de cor. O lápis de cor ele é um meio, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta onde a criança se expressa criativamente, onde ela vai desenhar suas paixões, onde ela vai desenhar suas relações, seu desenho favorito, seus medos. A conexão emocional é instantânea quando você se expressa criativamente e passa a ter um significado especial. Então, eu acho que quando você traz tecnologia, seja ela qual for, né, uma oficina de animação, programação, robótica, seja qual for, ela tem que dar esse espaço para a expressão criativa e para o que é significativo para cada um. Então, eu acho que essa é a abordagem que eu acho que a aprendizagem criativa traz e que realmente é capaz de tornar qualquer tecnologia significativa para o processo educacional. Certo. Bom, eu recebi um alerta aqui que a gente já está estourando, o nosso tempo na verdade já estourou. E então a gente vai encaminhar para o final aqui da nossa conversa, mas está só começando, né? Nós temos 3 dias pela frente de muita conversa sobre o que a gente começou a tangenciar aqui hoje. E vão ter muitos momentos criativos e prazerosos para a gente aprofundar isso. Então, só para a gente não se despedir assim, né? Sem acrescentar mais uma coisa, eu trouxe a colinha aqui e aproveito para perguntar para vocês serem breves, mas vocês podem deixar essas perguntas aqui, o que vocês pensaram, né? Vocês querem uma educação criativa, mão na massa, relevante e inclusiva para... E vocês querem aprender mais sobre, e talvez o que vocês querem levar para casa dessa conferência. Sim. A educação, né, eu fui picado pela educação pelos meus filhos, né? Então, eu não sou da área, mas pensando na educação dos meus filhos, o que eu precisava contribuir, eu entrei para um universo novo que me seduziu e que me contagiou e principalmente assim, parte deles, mas quando eu olho
né, pelo potencial transformador que ele tem de uma sociedade, né, e o impacto que a gente pode causar através dela, isso me arrepia. É isso que me faz acordar cedo, enfrentar os desafios do dia e tocar fiel ao meu propósito, à minha visão. O que eu quero aprender mais, né, eu acho que a gente sempre aprende com as experiências, com as inspirações. Hoje eu estou muito ligado, né, uma linha que tem chamado muita atenção é o brincar, né, essa aprendizagem da brincadeira, e levar para casa experiências, novos amigos, relações, trocas, para a gente, né, e inspirações aí também para a gente sempre mudar nossas práticas, né? Acho que a gente tem que estar sempre revisitando aquilo que a gente faz, porque se a gente se acomodar, né, a gente fica no mesmo lugar. Acho que eu sou muito inquieto em relação a isso. Bom, vamos lá. Acho que o meu para quem, eu tenho 2 filhos gêmeos, mas meus filhos têm 2 anos e meio e faz um pouquinho mais de 2 anos e meio que eu estou na educação. Então, o meu para quem é para vocês. E é para vocês do fundo do meu coração. O maior prazer que eu tenho na vida, é entrar no momento de formação com no momento de formação com professores e saber que cada professor tem, quando volta para a escola, 20, 30, 40 alunos para desenvolver um trabalho bacana ao longo daquele ano. Esse é o maior prazer que eu tenho na vida. Se vocês me disserem que eu precisaria fazer formação de professores de segunda a segunda, das 8 da manhã às 8 da noite, eu iria sorrindo todos os dias. Então, de fato, o meu para quem é para os professores, então isso é o que me motiva, isso é o que me faz acordar todos os dias e ir atrás de uma formação de mais qualidade para os professores. Entendendo que isso tem um impacto para a sociedade, entendendo que isso tem um impacto para nós enquanto seres humanos. O que eu quero saber mais um bocado de coisas, né? Acho que a programação da conferência está muito, muito, muito vasta, mas eu acho que tem um pontinho ali, que é o tal do tinkering, que me traz uma curiosidade bastante grande, que é onde eu quero me debruçar e entender um pouco mais. E o que eu quero levar para casa? Acho que eu quero levar boas relações humanas para que a gente possa continuar trocando aí ao longo da vida. Obrigada. Obrigada. Bom, agradeço nossas organizações anfitriãs também aqui, nossos parceiros, os parceiros da SEBAC. E agora, já quase encerrando, vamos chamar a Carol para dar os últimos recados. É isso? E obrigada, gente. Acho que seria interessante a gente mostrar algo que foi feito na rede pública, né? Especialmente porque a gente está aqui em São Bernardo. Então, a Silvia, a secretária, já teve que ir embora, mas ela pediu aqui que a Verônica lançasse uma revista, né, que o pessoal aqui criou, que a Verônica criou, e junto com os professores, para contar as experiências e, enfim, conta aí para nós. Boa noite, pessoal. Bom, foi falado hoje dessa parceria entre São Bernardo, entre a rede, a parceria com a Fundação Lehman, e essa parceria ela iniciou principalmente pelo histórico de trabalho já com aprendizagem criativa da nossa rede, que já vem ali de algumas décadas, e que dá muitos frutos, bons frutos. Frutos que nos fazem buscar sempre mais e mais formações, buscar sempre outros recursos, outras estratégias para diversificar, para ampliar, para levar para o aluno sempre o melhor. E um desses frutos é um material que traz aquilo que a gente acha que é o fundamental, o compartilhar e o socializar. Que o que eu possa fazer inspire o outro e que eu seja inspirada pelo remix do outro. E a gente fique nesse ciclo que a nova logo da rede de aprendizagem criativa expressa bem. Nunca é um fim, é sempre um recomeço. Então, lançamos hoje
a nossa revista Bernomaker. Essa revista, corre um pouquinho para baixo, ela tem um pouquinho, mas um pouquinho mesmo, de todo o trabalho que é realizado, algumas experiências parecidas, por exemplo, atividade desplugada, mas que cada um com o seu toque, com o toque daquele PAPP, daquele grupo de alunos, dicas, contato, e ela está já online para ser baixada, ser compartilhada, inspirar outras pessoas e nessa caminhada para as próximas edições. E a gente conta com os nossos queridos professores de apoio aos projetos pedagógicos, os PAPPs, para os próximos projetos para compor a nossa próxima revista. E aos demais, gostaríamos muito que vocês acessassem, ela está disponível no nosso portal da educação, em um banner correndo acima, no cabeçalho do portal, acessassem, baixassem, compartilhassem e trocassem ideias conosco de um modo contínuo. Muito obrigada. Dá para ver que a gente não planejou assim muito. Eu vou chamar também a Rosinha, vou chamar pelo apelido já, porque a gente vai agora só dar alguns recados, a gente vai falar um pouquinho sobre a SEBAC, né, dar um panorama assim, da conferência e também da semana de educação que está acontecendo ao mesmo tempo. Mas antes disso, eu só queria assim, situar vocês de que a Tati, né, nossa cerimonialista e também mediadora da mesa aqui, que fez uma mediação com os parceiros, né, ela também é uma parceira da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, né? É a Tati que dirige o Porvir, né? Um portal educacional que é super, super nosso parceiro. Vocês vão ver muita coisa de aprendizagem criativa lá, então acho que fechou bem essa mesa aqui com os nossos parceiros queridos. Bom, agora a gente vai fazer assim. A gente vai falar um pouquinho, então, da SEBAC em si, né? A gente já falou... Estou cortando a surpresa. Mas a gente queria agradecer, então, a todo mundo que está trabalhando, que vem trabalhando ao longo desses 6 meses, né, pela conferência, pela SEBAC. Eu queria que o pessoal que está ou que vai trabalhar na conferência, levante, por favor, se vocês puderem. Levante aí da cadeira, vamos esticar um pouquinho. Só para a gente poder ver e agradecer essas pessoas, né? O pessoal da secretaria, as camisetinhas brancas também, né? Vocês também. Os borboletinhos. Tem pouca gente aqui, né? Porque eu estou vendo, tem pelo menos 200 pessoas da parte da Secretaria de Educação de São Bernardo e a gente ainda tem quase 100 por parte da rede, né, de aprendizagem criativa. Então, sempre que vocês virem aí os espirais, as camisetinhas verdes e a borboletinha na camiseta branca, é alguém que está trabalhando, está correndo de um lado para o outro pela conferência e também pela Semana de Educação. Então, assim, a gente trouxe, né, aquela temática do prazer em ensinar, do prazer em aprender, e dentro disso a gente fez uma chamada de trabalhos, né? Muitos de vocês vão apresentar trabalhos aqui durante os próximos dias, e dentro dessa chamada a gente focou em 5 eixos temáticos, né? Seria aprendizagem criativa na prática, universidades criativas, computação criativa e Scratch, né? Para quem não sabe, a gente organizou uma conferência Scratch no Brasil em 2017. Depois a gente resolveu fazer a Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa e dentro disso trazer com bastante ênfase também o Scratch, a computação criativa. Aprendizagem criativa para todos e também comunidades criativas, né? O que a gente anda fazendo aí localmente para poder conectar pessoas em torno dessa proposta, né? Então, assim, o tipo de atividade que a gente vai ter, né? Muitos de vocês já sabem, mas a gente quer só trazer assim. A gente vai ter, assim como a gente vai ter amanhã já de manhã, a gente tem palestras, a gente tem mesa redonda, a gente tem painéis, né? Como a gente teve aqui. A gente vai ter uma mostra interativa em todos os turnos do evento, né? Oficinas, trocas de experiência, né? Que seriam o que a gente chamaria de apresentações orais, mas, na verdade, o pessoal vai apresentar oralmente e depois a gente vai dar mais tempo ainda para uma roda de conversa, para a gente discutir isso, trocar experiência mesmo. A gente vai ter pesquisas em andamento, então o que tem
sido feito no Brasil para estudar, para entender o que está sendo feito, qual o impacto da aprendizagem criativa em diferentes contextos, né? O primeiro encontro, né, das universidades criativas, o Léo falou, a gente tem um grupo de trabalho onde tem muita gente interessada, cadastrada lá, e algumas pessoas que participam. Então, a gente resolveu criar mesmo e organizar esse primeiro encontro, onde a gente vai focar um pouquinho sobre o que as universidades têm feito e ainda podem fazer em relação a tudo isso que a gente está conversando. E a gente tem uma trilha de gestores também, né, de onde vão participar secretários, pessoas que são conectadas às secretarias de educação de todo o Brasil. Então, um pouquinho dos números, então, em relação a esses trabalhos para os quais a gente chamou, a gente vai ter 122 trocas de experiência na SEBAC, né? Acho que é importante falar que é uma conferência muito pensada para professores. Então, a maior parte dessas trocas de experiência, dessas apresentações, tem autoria de professores de escola e muitos professores da rede pública. A gente vai ter 33 oficinas, né, sendo ofertadas por meio da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Então, a gente tem as oficinas da rede, também tem oficinas dos nossos convidados especiais, né? A gente tem a oficina da Susan Klimczak, que está aqui hoje, do Sebastian, enfim. A gente vai ter 33 mostras interativas, onde vocês vão poder experimentar, né? É um formato diferente do pôster, né, da sessão de pôsteres. Então, ao invés do pessoal trazer pôster e ficar conversando, eles vão trazer uma experiência mão na massa mesmo, para a gente experimentar o que esse pessoal está fazendo na prática. A gente teve 219 trabalhos selecionados, a gente vai ter 20 pesquisas em andamento sendo apresentadas aí durante a conferência, e, ao todo, assim, 472 pessoas que estão participando da SEBAC, né? Mas agora eu vou deixar para a Rosinha falar um pouquinho. Boa noite. Já que a tônica da noite é falar em prazer, eu gostaria de manifestar o prazer de toda a equipe da Secretaria de Educação em participar e organizar essa semana, porque, na verdade, nós já estamos na metade dela. Começou na segunda-feira, tivemos atividades na terça, na quarta, estamos na metade da Semana de Educação e a SEBAC vem agora agregar, né, engrossar o trabalho, e é bastante prazeroso, de verdade, para a equipe observar o impacto e antecipar o impacto que toda a discussão que é feita aqui pode gerar na sala de aula lá na ponta, né? Embora seja um trabalho hercúleo organizar em tão pouco tempo, porque enquanto a Semana de Educação acontece, o trabalho lá da Secretaria continua acontecendo paralelamente, né? A equipe se organiza para que possamos estar todos aqui. E aí a gente tem os nossos números, que são também grandiosos, né? Nós temos 8.500 pessoas da Secretaria de Educação, entre professores, gestores, auxiliares de ensino, oficiais, participando, transitando, né, durante a semana toda. Nós tivemos, para poder pensar na semana, o pessoal do SEBAC e a gente realizou imensas reuniões para poder pensar em coisas comuns. Então, nós também temos trocas de experiências. 114 professores se inscreveram para poder trazer suas práticas de sala de aula e socializar durante esses 6 dias. 56 oficinas, 19 mostras interativas que estão expostas aí no foyer, 154 trabalhos selecionados, né, dispostos nessas 114 turmas, 13 pesquisas acadêmicas. Obrigada, Rosa. Bom, só para vocês saberem, assim, porque tem gente que não conseguiu se inscrever em oficina, em atividades que exigiam ingresso, né? Então, a gente só quer trazer algumas informações para vocês entenderem do que ainda podem participar. Então, assim, todas as palestras, as mesas, tudo que acontecer aqui nesse auditório tem acesso livre, né? Então, é super tranquilo, não precisa fazer inscrição. Na mostra interativa, a mesma coisa, né? Vai acontecer ali no mezanino, no espaço que o pessoal chama de foyer, e vocês vão sempre notar onde está o super movimento de trabalho, as pessoas apresentando, aquilo ali vai ser sempre aberto. As oficinas, elas são por inscrição, né? A gente não consegue fazer oficinas com vagas limitadas,
Mas é lógico que pode acontecer de alguém não chegar ou trocar por uma outra atividade. Então, se vocês têm muito interesse em participar de alguma atividade de oficina, fiquem ali na porta esperando um pouquinho, que pode ser que consiga entrar. Aí, as trocas de experiências, momentos de apresentação oral com roda de conversa, e também o encontro Universidades Criativas e a trilha dos gestores, a gente sim colocou ingresso, né? As pessoas já estão inscritas, mas também pode ser que ainda existam vagas. Então, se vocês têm interesse, procurem essas atividades que pode ser que a gente consiga colocar vocês para participarem. E aí, eu não sei se todo mundo sabe, mas no sábado a gente tem uma trilha toda especial, né? Uma programação específica para a juventude, né? Para as crianças, para os jovens, pensando também nas famílias aí de São Bernardo e da região de São Paulo que queiram vir, né, para a conferência, para participar e conhecer um pouquinho mais de tudo isso que a gente está fazendo. Então, a gente criou essa trilha Juventude com essa temática, né, de exploração espacial, de astronomia. O que a gente vai ter? A gente vai ter muitas atividades mão na massa, vai ter 1 ou 2 oficinas completas, assim, mas são atividades mais rápidas, para o pessoal se divertir, poder experimentar diferentes coisas, né? Então, se alguém tiver a fim até de convidar pessoas para virem, né, trazer crianças, enfim, todo mundo super bem-vindo. Essa atividade foi aberta para as escolas e também para toda a comunidade. Então, a gente tem algumas escolas inscritas para participação e o convite se estende a todos, porque a ideia é que todo mundo tenha ciência desse trabalho que acontece nas escolas da rede e na SEBAC como um todo. Bom, agora a gente só vai passar uns avisos rápidos, tá? Como eu falei antes, provavelmente a gente vai acabar se perdendo aqui ou demorando para chegar em um lugar, vai chegar na oficina e não era, enfim. Isso vai acontecer, tá, gente? Peço paciência assim, para todo mundo. Mas só para a gente tentar trazer um pouquinho mais de noção de como que está acontecendo, nós estamos nesse espaço aqui, naquele grande disco voador, como fala o Léo, né? E que tem esse teatro, tem espaços no entorno, aqui onde vai rolar oficinas, trocas de experiência e outras atividades, e onde vai rolar também a mostra interativa, e ali onde vai rolar toda a trilha Juventude, e onde vocês já fizeram o credenciamento, também naquele espaço livre. Nesse espaço também, ali na lateral, a gente tem as barracas de alimentação, né, que vocês já devem ter visto, e próximo, né, aqui em frente ao que a gente chama de teatro, em torno do teatro aqui do Senforp, a gente tem o prédio da capacitação de professores, onde vai estar rolando também oficinas. Tem oficinas que são fixas lá, né? Alguém está inscrito para a Aldeia Criativa? Algumas pessoas. Para a oficina da sala de brinquedos, Micromundo? Tem, Então, assim, essas 2 oficinas elas vão ocorrer sempre naquele espaço lá. Elas têm salas fixas, né? Mas lá também a gente tem a sala de vídeo, tem a mediateca, onde vai rolar atividades diferentes. Então, sempre bom olhar para a programação, né? Ela está aí ao redor, a gente vai entregar também no credenciamento a partir de amanhã, para vocês entenderem direitinho onde que vai rolar cada coisa. Todas as salas estão indicadas por cor, então parece difícil, mas não é. Logo, logo, quem não é da rede e está aqui chegando vai conseguir dominar o prédio. Isso. E amanhã, além das cores, a sala vai ter uma cor. Também vai ter um P, dos P's da aprendizagem criativa, o projeto, o pares, o paixão. E também vai ter, algumas vão ter o espiral, né? Vai ser a sala imaginar, que é azul, a sala criar, que é vermelha, enfim. Não tem esperança de que a gente vá associar essas coisas assim de uma maneira muito fácil, mas a gente consegue. E aí, só para avisar, então, né, porque o pessoal está perguntando muito, né, quais são as opções de alimentação, tem restaurante perto, como é que eu faço? Porque o espaço é grande, eu vou passar o dia inteiro, não quero ter que sair para almoçar, né, em um lugar muito longe, então. Quer falar do... Nós, para poder favorecer, a gente não está no centro da cidade, nós estamos num bairro, convidamos as instituições do Fundo de Solidariedade, que tem esse trabalho com alimentação, e então nós temos lá fora uma pracinha de alimentação, onde eles montaram barracas com preços acessíveis, para que possa favorecer a participação de todos. Isso. E para quem quer fazer uma refeição mais completa e tudo, a gente tem 2 restaurantes que ficam nessa rua aqui da entrada principal, né? É descendo ou subindo? É na Dom Jaime, subindo. Subindo, tá.
e que são super bons também, a gente já super experimentou. E aí, como a gente já falou, né, a gente tem as camisetas verdes, as camisetas brancas, só para vocês saberem assim, quem está trabalhando na conferência, para quem pedir ajuda. Então, se vocês estão com alguma questão em relação à Semana da Educação, é mais interessante que corram para o pessoal das camisetas brancas, se for algo em relação à SEBAC, o pessoal de camiseta verde. Eu vou passar para a Tati agora, de novo, porque... Qualquer coisa, a gente procure, a gente vai ter uma central de informações, aí o pessoal do credenciamento também pode ajudar. Tá bem? Bom, gente, está acabando. Agora é a última coisa que eu vou falar. Não, últimas duas coisas. A Carol já falou, eu não tinha mencionado, enfim. Eu sou do Porvir, espero que vocês conheçam. O Porvir é um site com conteúdo sobre educação e inovação. E tem muita informação sobre aprendizagem criativa lá, enfim, principalmente por causa dessa nossa parceria, mas porque a gente realmente acredita que a aprendizagem criativa tem um potencial de transformar a educação. E então tem um blog de aprendizagem criativa que tem as histórias dos nossos fellows, que eu estou vendo ali bem bonitinhos em fileira, e com os projetos deles e como está essa evolução desses projetos, e outros casos que, inclusive, o Léo também mencionou aqui. Então, quem quiser, e a gente vai estar aqui fazendo a cobertura da conferência. Então, informações sobre as palestras, enfim, a gente também vai ter reportagens lá, eu convido vocês a lerem. E, por último, agora, para a gente se despedir mesmo, eu queria entender quem é que resistiu aqui, de onde são as pessoas. Quem que veio do norte? Tem alguém do norte? Olha, bastante gente, hein? E do nordeste? E a caravana do centro-oeste? E do sul? Somos a maioria também aqui, ó. E aqui de São Paulo? De São Bernardo? São Bernardo a pessoa já foi dormir, né? Mas amanhã vai estar todo mundo aqui, certo? E mais gente ainda. Então, só para finalizar, bem-vindos de novo e até amanhã. Aproveitem a conferência e tenham muito prazer em aprender nesses dias aqui. Obrigada, pessoal.